Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de cálculo estequiométrico, examinando hoje algumas substâncias que participam de reações, mas que têm uma propriedade de perder massa por evaporação através de um aquecimento. Os casos mais conhecidos são os sais hidratados. Por exemplo, o sulfato de cálcio ele é encontrado na seguinte formulação: sulfato de cálcio bihidratado, ou seja, CaSO4 é sulfato de cálcio, ponto 2H2O. Então você tem duas moléculas de água associadas à fórmula CaSO4. Quando você aquece essa substância, as moléculas de água estão fracamente presas a essa fórmula. Então, com um certo aquecimento, as moléculas de água já se desprendem. Logo, uma certa massa de sulfato de cálcio hidratado, com aquecimento, vai se transformar em sulfato de cálcio anidro, isto é, sem as moléculas de água. Logicamente que as moléculas de água evaporaram e você já não vai mais pesar essas moléculas de água. Então, a massa que restou é menor do que a massa que havia inicialmente. Vamos então comparar agora a massa molar do sal hidratado, sulfato de cálcio bihidratado, CaSO4 2H2O. Vamos comparar com a massa molar do sulfato de cálcio anidro, sem as moléculas de água. Calculando a massa molar: 40 do cálcio, mais 32 do enxofre, mais 16 vezes 4 do oxigênio. O total vai dar 136 gramas por mol. E a água? H2O, você vai calcular assim: o hidrogênio pesa 1 vezes 2, mais oxigênio que dá 16, isso vai dar 18 gramas por mol. Daí a gente chega à massa molar do sal hidratado, que vai ser o sulfato de cálcio mais as duas águas. Então vai ser igual a 136 mais 2 vezes 18, essa conta vai ser igual a 172 gramas por mol do sal hidratado. Agora, respondendo uma pergunta muito frequente: qual é a porcentagem em massa de água nesse composto? Essa porcentagem você pode obter fazendo uma pequena regra de 3. A fórmula inteira com as moléculas de água deu um total de 172 gramas. Isso equivale a 100%. Só a água equivale a 36 gramas. Isso vai corresponder a X%. Então, repetindo, 172 gramas estão para 100%. Assim como 36 gramas estão para X. Faz a regra de 3, multiplica em cruz, 36 vezes 100 dividido por 172, você vai obter 21% em massa de água. Bem, nós estamos examinando um exemplo de sal hidratado. E cada sal hidratado tem a sua temperatura específica de perda de água. Então, alguns sais hidratados perdem água a uma certa temperatura e outros sais hidratados perdem as suas águas em outra temperatura. Normalmente se escreve o sal hidratado e o sal anidro numa reação da seguinte maneira. Por exemplo, sulfato de cálcio, ponto 2H2O. Aí vai dar sulfato de cálcio anidro mais duas águas. Quer dizer que então as duas águas se separaram daquela fórmula inicial. Aí você balanceia a equação, faz o balanceamento, encontrando os seguintes coeficientes: 1, 1 e 2 para a água. Se você quiser calcular a massa molar, ficaria assim: embaixo do sulfato de cálcio dihidratado, você vai escrever 172 gramas. Embaixo do sulfato de cálcio anidro, você vai escrever 136 gramas. E as duas águas vão corresponder a 36 gramas. É muito comum se escrever a reação de perda de água dessa maneira: o sal hidratado inicialmente e depois o sal final, anidro, mais as águas que se desprenderam. Uma outra maneira de se demonstrar essa operação é através de um gráfico no qual você coloca massa em função da temperatura. Então, a fórmula inicial é CaSO4.2H2O. Qual é essa massa? É 172 gramas, massa de 1 mol. Aí o que acontece? Perde as águas. Vai sobrar o quê? O que vai estar em cima da balança?
O que vai estar em cima da balança vai ser o sulfato de cálcio anidro, porque as águas foram embora. Então, aí você coloca assim, 136 gramas corresponde então a CaSO4, apenas o sulfato de cálcio anidro. Ou então você escreve em porcentagem em massa. Então, 172 gramas corresponde a 100%. Bom, depois que perdeu a água, você vai encontrar apenas a massa que restou. Você pode fazer essa regra, uma regrinha de 3 e você vai achar 79%. Tá bom? Então, para demonstrar que a massa de água foi perdida, ou você faz um gráfico onde você coloca massa do sal hidratado e depois massa do sal anidro num patamar mais baixo. Ou então escreve a porcentagem. O que você tinha e depois o que ficou. Era 100%, ficou apenas 79% na balança. Além dessas substâncias chamadas de sais hidratados, que perdem água com aquecimento, existem outras substâncias que seria conveniente você conhecê-las, se for possível você memorizar. Uma delas é o clorato de potássio. O clorato de potássio, quando é aquecido, ele se transforma em KCl, cloreto de potássio, e oxigênio gasoso. Logicamente, então, ele não vai ser mais pesado, quer dizer que na balança resta apenas o KCl, o cloreto de potássio, esse sal. A substância agora que mais aparece em vestibulares quando sofre aquecimento é o carbonato de cálcio, CaCO3, que também é chamado de calcário. O carbonato de cálcio, quando é aquecido, ele se transforma em óxido de cálcio e gás carbônico. Então, ele se transforma em duas moléculas, duas novas substâncias, o CaO, o óxido de cálcio, e o CO2, que é um gás. Logicamente, se formar um gás, ele vai embora e não vai mais fazer parte do sistema sólido. Então, só vai ficar pesando o que é a parte sólida, o que foi para o atmosférico, se já não pesa mais. Então, você percebe uma perda de massa. Bom, além do carbonato de cálcio, ainda tem um carbonato de magnésio, que ele sempre aparece misturado. Na natureza, sempre você vai encontrar carbonato de cálcio misturado a carbonato de magnésio. Tá ótimo. Mas se você aquecer o carbonato de magnésio, ele também se decompõe em óxido de magnésio e gás carbônico. Logicamente, o gás carbônico vai para o atmosférico, então ele não vai ser mais pesado. Mas por diferença de massa, você é capaz de descobrir quanto de gás carbônico foi embora. Observando as temperaturas nas quais ocorre essa decomposição dos carbonatos, a gente vai observar que cada carbonato tem uma temperatura específica. Por exemplo, carbonato de magnésio se decompõe aproximadamente a 400 graus. Já o carbonato de cálcio só vai se decompor a 850 graus. Quase que é o dobro da temperatura em escala Celsius, está vendo? Então, quer dizer o seguinte, cada substância vai ter sua temperatura específica, onde poderá ter uma perda de massa, pela perda de alguma substância que vai para o estado gasoso. Para dar um fechamento nessas substâncias que podem produzir gases, vamos examinar o aquecimento de uma substância muito importante, que é o oxalato de cálcio, cuja fórmula é CaC2O4. C2O4 é o oxalato e o Ca é o cálcio. Tá bom? Aí você aquece. Na hora que você aquece, vai ocorrer o quê? Vai acontecer o seguinte, vai formar o óxido de cálcio, que é um sólido, a temperatura que foi feito o aquecimento. Depois, vai formar também gás carbônico, CO2. E além do gás carbônico, ainda vai formar um outro gás, que é o monóxido de carbono. Repetindo, no aquecimento de oxalatos, se obtém um óxido sólido. E, além disso, vai formar dois gases, o monóxido de carbono e o gás carbônico, o CO e o CO2. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer o exemplo, o exercício número 5, que está na página 3. O exercício diz o seguinte: uma amostra de 1,72 gramas de sulfato de cálcio hidratado, cuja fórmula dada é a seguinte, CaSO4.NH2O. Bom, você já está vendo que esse é um sal hidratado, certo?
onde N representa o número de moléculas de água presas ao sulfato de cálcio. É aquecida até a eliminação total da água, restando uma massa de 1,36 gramas de sulfato de cálcio anidro. Aí é fornecido a massa atômica do cálcio, que é 40, do enxofre 32, hidrogênio 1, oxigênio 16. E a pergunta é a seguinte: a fórmula molecular do sal hidratado é: letra A, sulfato de cálcio 0,1H2O, sulfato de cálcio 0,2H2O, 3H2O, 4 ou 5H2O. Esse é o nosso objetivo, é descobrir quantas moléculas de água estão presas na molécula original, no sal hidratado. Vamos resolver? Vamos lá. O primeiro passo é escrever a equação química de eliminação da água, isto é, CaSO4.NH2O. Eu não sei quanto vale N, certo? Aí vai dar para aquecimento. CaSO4, sulfato de cálcio anidro, mais N águas. Então já começa escrevendo essa reação onde as águas são separadas da fórmula do sulfato de cálcio. Tá bom, o que nós temos? Os dados que nós temos são os seguintes. Qual é a massa do sal hidratado? 1,72 gramas. Depois, qual é a massa do sal anidro, sem as águas? 1,36 gramas. Bem, você já deve estar percebendo que dá para descobrir qual é a massa de água que foi perdida. É só fazer a diferença. Era 1,72 menos 1,36, foi o que permaneceu na balança. Então, essa diferença foi a água que foi embora. Isso aí vai ser igual a x gramas, e esse x vai ser igual a 0,36 gramas. Então agora já descobri a massa de todo mundo, do sal hidratado, do sal anidro e da massa de água que saiu. Bom, agora a segunda etapa é a seguinte: vamos calcular as massas molares. O sulfato de cálcio, CaSO4, cálcio pesa 40, mais enxofre 32, mais 16 vezes 4, porque são 4 oxigênios. Então vai dar, no total, somando tudo, 136 gramas por mol. E a massa de água, H2O. Então, o hidrogênio pesa 1 vezes 2, mais 16 o oxigênio, vai dar 18 gramas por mol. Beleza, então agora vamos montar o esquema da estequiometria. Então, na primeira linha, abaixo da equação química, então você vai escrever assim: quanto é que pesa o CaSO4 NH2O? Bem, pesa 136 mais N vezes 18, porque você não sabe quantas águas tem. Aí depois que sofre a separação, a eliminação das águas, aí você vai obter quanto? 136 gramas do sal anidro, do sulfato de cálcio anidro, e vai colocar ao lado NH2O, ou seja, N vezes 18. Bom, mas o que é que eu tenho no problema? Bem, no problema eu tenho dois dados que eu posso utilizar agora. Eu sei qual é a massa do sulfato de cálcio anidro, que é 1,36 gramas. E tem também qual é a massa de água. Bom, se eu tenho a massa do sulfato de cálcio anidro e a massa de água, eu vou colocar então aí embaixo 1,36 gramas para o sulfato de cálcio e para a água 0,36 gramas. Tudo bem? Então tá fácil. Agora, faz a regra de 3, multiplica em cruz, então vai ficar assim: 1,36 vezes N vezes 18 vai ser igual a 136 vezes 0,36. Bom, faz esse monte de conta, você vai achar que o N é igual a 2. Então, quer dizer, se o N é igual a 2, a fórmula que você estava descobrindo era CaSO4.2H2O, que vai dar a resposta, a letra B de bola. Beleza? Tranquilinho, né? Fácil, é só você armar a equação de eliminação da água e os dados que você tem você vai colocando embaixo de cada fórmula apresentada. Então, gente, agora é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho para vocês. Fericită